Agora vamos ver sobre cadastro de produtos. Então, clique aqui em menu, produtos, cadastro de produto. Cadastro de produto, também seguindo a lógica das outras telas, você pode clicar em novo e aqui cadastrar um novo produto. Tá? Eu vou pegar um cadastro de exemplo aqui, 144, do nosso ID, essa coluna. Tem uma referência, mas a gente está procurando pelo ID. Tá? ID é o identificador que o sistema usa como sequencial para ter um produto separado do outro. A partir daí nós temos algumas informações, eu vou apontar quais são as informações principais. Caso vocês tenham mais dúvidas, podem nos solicitar através desse vídeo novas perguntas aí. Vamos respondendo. A unidade padrão, unidade de venda, unidade de compra. Entendam aqui como unidade padrão aquela unidade em que a empresa opera. Por exemplo, você tem no seu estoque um conjunto de peças metálicas. Bom, então isso pode ser utilizado como unidade. Né? Agora, se você vende, ou seja, a tua saída, ela é em caixas com 10, portanto tem uma unidade de caixa. Né? Só que para esse produto, a caixa é com 10 peças. Então, se a gente pegar a unidade padrão, a gente vai olhar aqui do lado, tem o fator de conversão. Então, funciona da seguinte forma: UP vezes UV aqui, ou seja, vamos colocar 10 peças. E se clicar no link, ele vai mostrar o seguinte: uma caixa, uma unidade de venda, igual a 10 unidades, ou 0,1 caixa igual a 1 unidade. Tá? Porque é o fator de conversão, 1 dividido por outro. Então, se você for fazer uma venda desse produto e vai estando configurado como unidade de caixa, vai sair uma caixa, portanto vão ser 10 peças do estoque, 10 unidades do estoque desse item. Tá? E a mesma relação vai ter com compras, ou seja, a compra ainda como a unidade de entrada. Então, se você pegar aqui a unidade padrão com unidade de entrada, nesse caso unidade de compra, e comprar em conjunto de 2, então esse é o fator de entrada, ou seja, uma unidade de compra, né, que é a unidade aqui, deixa eu até botar aqui como caixa, né? Vamos pegar aqui, de repente em metros, isso aí, pegar metros. Portanto, uma unidade de compra, ou seja, padrão igual a 2 unidades de padrão. Tá? Então, essa é a relação entre unidade de compra, unidade de padrão que vocês devem ter. No nosso exemplo geral, a gente usa tudo unidades sem fatores de conversão, ou seja, entra em unidades, sai em unidades, as quantidades são sempre unitárias. Na sequência, nós temos aqui a referência, que isso pode ser digitado pelo usuário, ou tem uma configuração para que você possa gerar automaticamente lá em parâmetros. Tá? Valor é a mesma situação que eu estava comentando no outro vídeo sobre serviço, onde o valor vai ser utilizado como valor de venda, mas também se você utilizar a lista de preços também, ele vai ter uma outra dinâmica em relação aos valores. Tá? Depois aqui classificação de família, grupo, subgrupo, o modelo que podemos utilizar, a situação, se encontra marcas, sim, esse campo pode ser mais de uma marca, os outros são só uma opção por vez, e aqui então a categoria também pode ser muito utilizada. Tá? Dito isso, nós temos aqui o código de barras, que vai ser utilizado para fazer as operações de entrada e saída. Nós temos ainda aqui do lado o código antigo, quando há uma migração de um sistema legado. Né? Então já temos várias situações em que muitos clientes tinham outros sistemas antigos, foram migrados para o da Gautica e quiseram permanecer com algum código de referência para fazer uma relação. Qual o código que estava antes e qual o novo código que se utiliza então a partir do sistema da Gautica. Para manter essa relação foi criado esse campo chamado código antigo. Na sequência, então, nós temos aqui a classificação fiscal. Esse sim eu só vou mostrar
como acesso, porque os detalhes eu vou deixar para quando nós tratarmos sobre notas fiscais, tá? Mas se você clicar aqui no botãozinho, no link chamado classificação fiscal, ele vai abrir o campo classificação fiscal com todos os seus campos que devem ser preenchidos, né? Para buscar, então você deve notar que quando clicar no botãozinho buscar, ele vai abrir consulta rápida e você vai fazer a seleção do item em questão. Então, você pode sim, digitar a classificação fiscal que você está procurando, né? De tal forma que ele vai fazendo os filtros e vamos pegar esse aqui, tá? Aqui nós temos então esta parte de conjunto. Conjunto implica em dizer que um produto ele é um conjunto de outros produtos, ou seja, é como se fosse um kit, né? Então você tem uma cesta de itens. Essa cesta de itens é composta por outros 7 itens. Então muito útil quando você se utiliza de venda de equipamentos com mais quantidades, né, para os seus clientes, né? Na sequência nós temos aqui rastreável, né? O rastreável ele indica que o sistema, como na parte de produção, ele necessita um controle em relação à sua produção, que não se utiliza de produção, módulo de produção, não tem problema não vai precisar utilizar esse campo. Rastreabilidade e automática em compras implica dizer o seguinte, que esse campo é para informar obrigatoriamente um serial, ou seja, toda operação de entrada e saída, o sistema irá exigir que seja informado um número de série. Isso quer dizer o seguinte, se eu comprar 10 peças desse item isolador bloco 82, quer dizer que cada peça eu vou ter um identificador único, um serial único, o qual me permite fazer uma rastreabilidade 100% de muita efetividade em relação à entrada e saída, tá? Quem utiliza o módulo de produção, isso também é muito útil. Por exemplo, comprou uma bateria, a bateria ela tem um número série. Na verdade, você comprou 100 baterias, mas uma bateria foi em um veículo e esse veículo vendido para um determinado cliente. Caso de problema, faça um recall, você sabe exatamente qual que é o lote, para quem você vendeu, quando vendeu, se está na garantia ou não está, e ao mesmo tempo também rastrear a parte de compra, ou seja, quem que foi comprado aquele item, e então você faz o contato com o fornecedor e ele toma as medidas necessárias, tá? Esse controle de rastreabilidade então vai ficar para um outro vídeo, mas para vocês saberem que aqui existe rastreabilidade total dos itens. Composição, isso aqui é primeiramente para indicar que ele é um item que compõe uma matéria-prima, está mais ligado a elementos do setor têxtil. Por exemplo, você tem algodão, ele é uma composição, né, vai compor o tecido. Tem o petróleo é uma composição de uns materiais, tá? Mas é pouco utilizado nesse sentido. Produzir, sim, quem se utiliza o módulo de produção irá analisar aqui. O produzir aqui, ele indica que são itens que você produz, então para o sistema, no módulo de produção, ele vai identificar com cores diferentes quais itens são para produzir, quais itens você apenas compra para revender, tá? Inspecionar, então marcando essa opção, você passa a ter nas ordens de compra a inspeção dos itens comprados, a gente já vai ver logo nas outras abas, como configurar esse nível de inspeção, né, para que o recebedor da mercadoria avalie, rejeitando, recebendo a mercadoria ou aceitando parcialmente ou totalmente essa mercadoria, tá? O fixo em produção indica quem se utiliza no módulo de produção também pode considerar que não precisa enviar para a produção todo o item, então no relatório do que separar para a produção, esse item não estará presente. Muito utilizado, por exemplo, para parafusos. Parafusos são itens que, em tese, eles sempre são fixos na produção, porque se compra uma quantidade enorme,
se deixa na bancada de trabalho e aí não precisa separar para cada ordem de produção, portanto ele não precisa aparecer, né? Embalagem, só para indicar então se ele é um plástico bolha, se isso é uma caixa de papelão, para fazer embalagens. Lançamento, destaque, frete grátis são utilizados para integração com e-commerce ou loja virtual, né? Disponível ciência técnica, disponível fornecedor, disponível cliente, também com integrações de outros sistemas, se esse item estará disponível para essas lojas ou não. Tá? Vou movimentar estoque aqui, caso vocês queiram, vocês não estão movimentando estoque, eu digo marcado em parâmetros, movimentar estoque em parâmetros. Tá? Então, na tela de parâmetros, se vocês olharem o vídeo sobre parâmetros, vocês vão ver que tem uma opção movimentar estoque. Se essa opção em parâmetros tiver movimentar estoque marcada, esse item aqui no cadastro do produto é ignorado, porque ele sempre vai movimentar o estoque. Mas, caso em parâmetros não movimente estoque, vocês podem optar por movimentar estoque somente desse item específico. Tá? Aqui temos a observação, né, do produto e aqui em relação a alguns valores que eu vou dar uma rápida pincelada. Muito bem, custo de reposição. Tá? Se você clicar aqui, ele vai abrir uma janela indicando, né, todos os lançamentos que geraram custo de reposição. Então aqui são as notas fiscais que geraram esse lançamento, e aqui houve uma alteração, como não tem número da nota fiscal de entrada, portanto há uma alteração manual desse custo. Tá? Como é que faz a alteração manual? Vem aqui, selecione e digita um novo valor. Preço de reposição está também vinculado nas mesmas entradas. Você vai notar que tem preço de reposição e o custo de reposição. Não vou entrar no mérito do que é cada item, isso poderá ser solicitado com perguntas como consultoria, treinamentos específicos, ou você já tem esse domínio sobre esses dois aspectos. O custo médio, esse é um campo bloqueado, então ele não é permitido ser alterado, mas você pode consultar então todas as alterações de custo médio. Conforme a legislação, o sistema ele faz a alteração de custo médio, todas as entradas de compra. Tá? Então, tem entradas que são retorno de demonstração, por exemplo, que isso não faz alteração do custo médio, mas nos outros casos que são de compras mesmo, ele então vai fazer a alteração de custo médio. Conforme o cálculo também que é padrão, ele considera o custo médio, considerando o seu estoque atual, mais essa entrada com o novo custo médio, e aí faz uma média para dar esse valor. Tá? E o preço médio, vocês devem notar também, tem aqui ó, coluna custo médio, e o preço médio também fica na mesma situação. Depois ainda você tem aqui, então, esses 4 primeiros campos em relação a custo, depois nós vamos com outras configurações. Peso bruto, peso líquido, quantidade de garantias em dias, garantia estendida em dias, quando for o caso, né? Percentual de depreciação anual, também para cálculo de depreciação, aí a gente está falando de estoque, né? O estoque mínimo que você tem que ter, por exemplo, o estoque mínimo e máximo. Então, o estoque mínimo são 10 peças, estoque máximo 50, porque através dos seus cálculos se identificou que não vale a pena ter mais que 50 itens no seu estoque, senão o custo é muito maior do que manter esses itens. Ao mesmo tempo que estoque mínimo tem que ter no mínimo 10 quantidades, no nosso exemplo, e se tiver menos que isso, talvez não dê tempo do fornecedor enviar para você o produto, de tal forma que você poderá ter falta de estoque. Então, aí tu regula com estoque mínimo e máximo para se utilizar no planejamento. Tá? Estoque de segurança, cobertura de reposição. Dias de reposição, consumo médio. Esses valores aqui, inclusive lote múltiplo, lote mínimo, lote máximo, e dias de compra também, são valores utilizados para o EMRP. Então, quem faz a produção, quando se utilizar de EMRP,
vão se utilizar esses campos e se configura então no cadastro do produto. Eu não vou entrar em tanto detalhe como funciona isso, nós veremos um outro vídeo, tá? Ou através de perguntas que vocês queiram se utilizar. Nós ainda temos aqui o valor de custo e o valor de markup. O valor de custo é um custo manual, onde que o cliente digita manualmente esse valor, e um markup para, então, ele gerar um valor de venda. O valor de venda vai ser gerado aqui. Lembrando que, se você utiliza a lista de preço, a lista de preço terá um controle bem específico em relação a isso. Nós temos aqui tipo fiscal, para algumas configurações de alguns relatórios, por exemplo, de SPED, que serão gerados pelo sistema. Centro de custo, projetos, embalagem. Aqui embalagem, né? Se você utilizar, quando for fazer uma produção e quando for vender esse item, por exemplo, qual é a embalagem utilizada? Então, aqui pode marcar a embalagem padrão, depois tem as dimensões também, largura, altura, comprimento e a cubagem, para efeitos de exportação, principalmente, que passa a ser obrigatório ter esse tipo de informação, o sistema já calcula. E aqui em origem, então, tem as origens dos produtos, também isso muito utilizado na parte de documentos fiscais, tanto importação, exportação ou FCI, né, para determinar o percentual de importação ou nacionalização do seu produto. Você pode marcar, por exemplo, deixando marcado aqui, ele identifica que você está selecionando o que está cadastrado no cadastro do produto. E se tiver desmarcado, então ele pode ser calculado pelo sistema sem ter uma informação direta aqui do item. Tá? Então essa é a primeira aba. Na sequência eu vou pular a composição, vou ir direto para a imagem. Já volto para a composição. Aqui muito pouco utilizado, mas utilizado para colocar uma imagem do produto que poderá identificar na hora de movimentar estoque ou algum relatório mais especificamente de produção, como é este produto. Tá? O documento, da mesma forma como foi falado no vídeo sobre serviços, onde temos documentos anexos, aqui a gente indica então que se utilize o link do documento, não o documento. Ou seja, o documento vai ficar no Drive, na computação em nuvem, no computador do cliente. Então se copia o endereço, que é o link, que aponta para esse documento, e se cola aqui o link desse documento. Tá? Então, por exemplo, www.gauss.produtos/perfil.pdf. Tá? Então, aqui, depois de configurado, se você passar o mouse em cima, ele vai buscar abrir esse link. Isso é ótimo porque a gente indica que você tem uma gestão de documentos eletrônicos independente. Muitas vezes o pessoal já tem o próprio Drive, né, ou Dropbox, entre o OneDrive, ou de sua preferência, ou às vezes até servidor interno, e precisa ter um atalho de alguns documentos no sistema. Então você copia esse link, esse atalho, e cola no sistema. Todos os usuários poderão acessar o link, de tal maneira que quando clicar em cima então, no link, ele vai abrir o documento. Se tiver permissão de acessar nesse documento no OneDrive, por exemplo, no Drive, aí a pessoa acessa. Senão, já tem uma gestão de usuários ali que faz o controle. Tá? Na aba Outros, então aqui sim nós temos algumas informações muito úteis. Primeira delas aqui eu vou falar sobre localizações. Então, para cada almoxarifado que você tem, pode ter localizações diferentes. E a localização é definida, então, dentro dos padrões da empresa, onde se coloca, basta digitar, né, o endereçamento do qual é utilizado. Tá? Rua A, lado B, por exemplo. Na sequência, nós temos aqui inspeção de qualidade. Inspeção de qualidade é utilizado para, uma vez que esteja esse produto marcado aqui como inspecionar, então essa parte de inspeção de qualidade vai ser utilizada para mostrar como vai ser feita a inspeção na hora do recebimento da matéria-prima, recebimento da mercadoria. Por exemplo,
acabamento, definição, 100% dele, ou seja, se tu recebeu 10 peças, tu tem que olhar as 10 peças o seu acabamento. Qual é a instrução? Verificar se há rachaduras. Né? Então essa é a avaliação de inspeção de qualidade que você vai ter. Se houverem rachaduras, né, então aqui, se existirem, devolver. Então, nesse caso, tendo a avaliação dos gestores, né, de recebimento de matéria-prima ou do produto, aqui se passam instruções de tal forma que o operador que vai receber a mercadoria vai olhar essa instrução e vai executar dessa forma. Pode-se adicionar novas informações, por exemplo, montagem. Se a montagem está adequada, mas aí tu pega uma amostragem. Então, verificar apenas 30% e se não estiver de acordo, rejeitar. Então, também, o operador ele vê essas duas instruções, segue à risca qual é o planejamento adotado. Tá? Relação pessoas, aqui embaixo, então, você pode se utilizar de valores específicos de venda para uma determinada pessoa, um determinado cliente. Isso quando há uma diferenciação ali, senão a gente orienta sempre a utilizar a lista de preços, também vai ficar para um outro vídeo. Tá? Outros produtos, utilizado então para eventualmente tirar uma relatório de crédito de ICMS de importação. Quando você faz uma operação interestadual, você vai gerando créditos, e esse crédito então você pode marcar aqui, ó, crédito I de importação, colocam ou os itens relacionados e ele vai fazendo esse cálculo também. Não vou entrar nos detalhes de como isso funciona, porque isso fica mais a critério do próprio relatório. Mas também aqui na parte de produção, você pode sugerir, na falta de um item, quais são os outros itens opcionais, né, ou substitutos para aquele produto. Por exemplo, você usa uma lâmina de 20 e essa lâmina de 20 na sua produção não tem mais. Portanto, o sistema pode sugerir, à medida que esteja cadastrado nessa tela, quais são os outros produtos de lâmina, por exemplo, de 15. Então, vai estar como substituto que poderá ser utilizado na produção quando faltar um no primeiro. Tá? E por fim, nesta aba, nós temos aqui as operações fiscais. Certo? As operações fiscais, você coloca aqui qual é a empresa, a operação fiscal que você vai utilizar como padrão, e o sistema identifica se é saída ou é entrada. Tá? Então, essa coluna aqui ela é bloqueada. Mas, pegando aqui de novo, para outra empresa, talvez se utilize 5405, né? O CFP não encontrado, então você tecla F3 para procurar 5,4051. Então sim, ó, olha só, vou pegar aqui a empresa gáutica, né? E daí nós temos aqui a saída. Ou seja, no ato que eu for fazer uma nota fiscal para a empresa gáutica, por padrão ele vai olhar e puxar esta operação fiscal aqui. Caso não tenha queira apagar essa linha, então só teclar delete em cima da linha e ele vai eliminar aquela coluna. Lembrando que essas configurações de operação fiscal, também o detalhamento sobre como elas funcionam, ficarão para um vídeo futuro. O que nós estamos visualizando aqui é meramente uma configuração preferencial, que depois poderá ser alterada. Tá? Isso quer dizer o seguinte: se você tem lá em parâmetros a operação fiscal padrão, primeiro você vai e depois você coloca aqui em alguns produtos uma operação fiscal, né? Isso quer dizer o seguinte: se você for utilizar esse produto, ele vai olhar ver se tem uma operação fiscal pré-determinada. Se não existir, pega de parâmetros, que é o mais geral. Tá? Então, para casos específicos, você pode cadastrar aqui mesmo. Por fim, então, dessa tela, nós temos aqui a parte de composições. Tá? A parte de composições funciona assim, principalmente para produção. Você clica o botão direito aqui, adicionar composição. Composição, então, indica quais são os itens utilizados para produzir este item. Eu vou pegar um outro item aqui para ficar mais claro, que é o nosso
6506, este item aqui, tá? Ele tem uma série de produtos que compõem esse item e outros serviços. Para você ter uma ideia, então aqui ó, você adiciona a composição e ele vai adicionando M de matéria-prima dentro do P de produto, tá? Você vai também notar que alguns produtos que tem essa setinha indica que eles próprios, apesar de eles serem matéria-prima para este item principal, eles também são fabricados e eles também têm uma composição. A quantidade de composições aqui ela tem nível infinito, ou seja, à medida que você for cadastrando, você pode ir cadastrando um dentro do outro até chegar ao nível de satisfação no seu controle. Ok? Em relação à parte de características, também nós temos aqui a adição dessas características através do botão direito, características, né? Então temos composição, são os itens que compõem esse item. Características, a configuração do produto. Então você pode criar um produto, por exemplo, aqui nós temos configuração. Configuração, uma característica foi criada. Tá? Onde a gente cria essa característica? Aqui em produtos. Então nós vamos ter aqui características. Mas a gente orienta sempre que, antes de usar características, faça um planejamento correto, extensivo, junto com o pessoal técnico da Gautica, porque para utilizar características, se for mal utilizado, o sistema vai ficar lento, muito lento. Então, tem que ser bem utilizado, bem planejado, aí sim você vai conseguir extrair o máximo em relação ao uso das características. Tá? Também volto a reforçar, não criem cadastro de características desnecessários só para testar, porque senão ele também vai tornar o sistema mais lento, porque a dinâmica que o sistema utiliza é uma dinâmica automatizada que facilita muito o uso. Tá? Voltando aqui na parte de produtos, então a configuração, se criam as opções. Deixa eu até pegar aqui na característica essa opção configuração, para vocês terem uma ideia. Olha só, configuram-se as opções aqui 50 Hz e 60 Hz. Então, aqui nós temos 50 Hz e 60 Hz. Caso na produção seja feito um produto desse TD Spectrum aqui com 50 Hz, portanto nós precisamos desses dois itens aqui, dessas duas matérias-primas. Se for feito produzido um de 60 Hz, teremos essas duas matérias-primas aqui. Então, à medida que, por exemplo, o setor comercial faz um pedido com dois itens de configuração de 60 Hz, na produção, a ordem de produção vai ser criada com esses dois itens aqui, o que é muito bom porque não deixa margem de dúvida do que produzir, ou seja, a produção não vai ter desperdício de tempo e dinheiro, vai produzir o item certo na hora de entregar, vai ser exatamente aquilo que foi contratado lá no pedido pelo seu cliente. Tem outras opções aqui, lembrando que como configuração, como característica, a nomenclatura é dada pelo próprio cliente. Então aqui você pode utilizar de diferentes formas. Né? Por exemplo, revisórios, você pode vender um carro versão Y e depois você está preparando a versão YZ. Né? Então, enquanto você, por exemplo, aqui deixa desmarcada esta opção, quer dizer que só vai estar disponível para venda as opções marcadas. Então, enquanto você trabalhar internamente no setor de produção, o item com a versão RC e deixando desmarcado, o setor comercial não enxerga o RC. Quando tiver tudo pronto, lançamento, manuais, pronto para fazer a comunicação e a venda, você simplesmente marca aqui e passa a estar disponível no comercial. Então, isso ajuda muito no planejamento e interligar as informações entre os setores. Né? Então, a parte de produtos é isso. Tá? Vai ter outras opções aqui, que é a observação, etc. Em relação aos serviços, então vocês viram que aqui tem os produtos e os produtos têm serviços. O serviço é o chamado roteiro de produção, ou seja, o que deve ser feito para então fazer a produção daquele item. Você também pode clicar com o botão direito aqui, pode adicionar o setor, dentro do setor então vai adicionar o serviço. Aqui, notem que tem inspeção de qualidade,
também na produção, em alguns pontos, você pode adicionar essa inspeção de qualidade, conforme mencionei antes aqui na aba Outros, né? Então, no momento desse posto de trabalho, o operador ele vai fazer essa rotina. Aqui nós temos então os primeiros serviços, que é a preparação do posto. E o que ele utiliza de preparação do posto? Ele precisa de um óculos, uma calcanheira, uma pulseira, alicate, diferentes alicates, chaves. Então R, vocês notam aqui, P de produto, S de serviço, S em vermelho de setor, o R de recurso. Qual é o recurso utilizado para a realização desse serviço? Por exemplo, aqui já tem um outro serviço que é a medição de fios, ainda assim no mesmo setor, né? Medição dos fios de transformador G2, quer dizer que você precisa de uma régua, um alicate, um policarbonato e cristal. Depois tem um serviço de decapagem de fios, e tem crimpagem dos terminais, conector de transformador, solda em cabos, né, fixar abraçadeiras, e assim segue com os outros serviços que você vai estar fazendo no posto 1. Tá? Aqui nós colocamos um risco e posicionamento do painel, né, que são informações que podem ser utilizadas, que é uma inspeção de qualidade, né, de inspeção. O que mais nós temos aqui? Os diferentes serviços dentro de cada setor. Deixa eu tentar ver aqui se dá para fechar todas essas apps, senão eu ia fazer um fechamento manual. Assim. Então você nota aqui que tem até o setor de embalagem, o que deve ser feito e como deve ser conduzido. Agora você deve ter também notado que dentro de alguns serviços existe a matéria-prima, o M. Então funciona assim, se você pegar esse cabo, em qual serviço você vai utilizar? É dentro de onde? Qual setor? Como é que funciona? Então aqui ele já está sendo utilizado dentro desse setor. Notem que a quantidade 1, como quantidade 1 já veio para cá. Se a quantidade 1 já é utilizada aqui, eu não posso arrastar e usar em outro serviço. Tá? Então, conforme marca aqui, vai marcando, né, conforme marca na esquerda, vai marcando na direita. Da mesma forma, conforme marca na direita, ele vai marcando na esquerda, tá? Para vocês terem essa ligação visual e relacionamento entre os itens. Então, recapitulando, aqui ficam a matéria-prima que é utilizada para compor este produto, e aqui, na eventual utilização do módulo de produção, no roteiro de produção, ele vai indicar então quais são os recursos, qual é a inspeção de qualidade que se utilizar, quais setores, quais serviços você vai utilizar para realizar isso e qual matéria-prima e onde é usada essa matéria-prima para realizar seu serviço. Tá? Você deve notar também aqui que tem um tempo de setup, o auto setup, e o tempo de setup indica o tempo que você precisa para configurar o início daquele serviço. Então, se você vai passar um pano, né, com álcool para limpar a sua superfície, esse é a preparação antes de realizar o seu serviço. Bom, isso dá 3 segundos e aí você coloca esse tempo, que serve como somatório do tempo que no final vai dar o custo de produção conforme o serviço e a matéria-prima. Tá? Temos aqui a ficha técnica do produto, né? Pode-se visualizar o cadastro do produto, e eu acho então que nós temos este ponto aqui. Mais alguma coisa? Entre em contato, deixe seu like, curta bastante, que é sucesso.